Mas também tem outras situações que fazem as pessoas ficar mais estagnadas, que atrapalham o fluxo de energia da casa. A primeira é porta na diagonal, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a sua casa é assim, ó. Tem aqui a tua casa, e aí a porta de entrada fica nessa situação aqui, ó. Isso a gente chama de porta na diagonal, tá? Qual que é a questão disso? A questão é que a rua, geralmente elas passam assim, né? A rua das casas, elas passam aqui. Quando a gente tem a porta de entrada aqui na frente, a energia ela entra muito fácil, tá? Então a energia entra fácil. Agora, quando a gente tem a porta de entrada nessa diagonal, a energia ela já fica mais difícil de entrar, o fluxo de energia já é prejudicado. Então a casa ela tende a ficar com menos energia. Ou o contrário também pode acontecer. Se essa rua aqui é uma rua que só vai, não é uma rua de duas mãos, é uma rua de mão única, aí é muita energia na direção da casa, e aí entra muita energia nessa casa. Aí deixa a casa com uma energia naturalmente mais yang. Então, ter a porta na diagonal geralmente desequilibra a energia da casa. Ou tem uma casa muito yin, ou tem uma energia muito yang, tá? Então, essa é uma situação que a gente precisa observar também, que pode gerar estagnação, né, na vida dos moradores. Outra coisa, fluxo letárgico. Que é fluxo letárgico? Fluxo letárgico é quando a gente tem um corredor muito grande, tá? Então a gente tem um corredor na nossa casa e esse corredor ele é muito grande, mais de 5 metros, digamos assim. Então, às vezes, é dentro ou fora da casa. E aí, para a energia fluir por ele, é muito difícil. Então, a energia ela vai cansando, ela vai se perdendo, principalmente se tem portas aqui, né? Porta aqui, porta aqui. Então a energia ela vai entrando aqui, aí ela entra aqui, aí ela se perde, aí a energia não chega nos cômodos do fundo. Então falta energia aqui. Isso a gente chama de fluxo letárgico. Acúmulo também. Quando a gente começa a ter muita coisa acumulada, um armário cheio de coisa, um quartinho de bagunça, coisa acumulada embaixo da cama, acúmulo de coisas, isso vai gerando energias estagnadas. Essas coisas que ficam acumuladas, elas não têm um movimento. E o que não tem movimento fica estagnado. E se a gente convive no meio de várias coisas estagnadas, a gente começa a ter a nossa vida estagnada, né? Falta de fluxo também. Quando você tem, por exemplo, lá a tua sala, tá? Aí você tem a tua sala, aí você tem o sofá aqui na tua sala, aí aqui você já tem o rack, aí você tem duas cadeiras aqui, tem uma mesinha aqui. Fica tudo muito apertado o fluxo de energia entre as coisas aqui. Essa desproporção dos móveis, principalmente nos cantinhos, assim, ó, você não tem acesso, né? Essa desproporção dos móveis, ela prejudica o fluxo de energia da casa. Então a energia já não flui. E onde não flui energia, as pessoas começam a ficar doentes, as pessoas começam a ficar mais cansadas, as pessoas tendem a ficar mais estagnadas. Então, o fluxo de energia também é algo que atrapalha, deixa as pessoas mais estagnadas. Falta de ventilação e iluminação também, né? Então, muitas pessoas tendem a deixar a janela da casa sempre fechada, né? Ou tem cômodos que colocam um monte de coisa na frente da janela e não consegue abrir a janela. Então, fica um cômodo que a ventilação não se renova. Ou ambientes onde tem uma iluminação muito baixa, uma iluminação ruim, né? Isso também não tem uma renovação de energia nesses dois casos. E quando não tem uma renovação de energia, a vida das pessoas tende a estagnar, porque aquela energia daquele ambiente fica estagnada. Então, as pessoas sentem esse impacto na saúde, na disposição, na produtividade, nos relacionamentos, em todas as áreas da vida delas. Então, essas são situações que a gente pode observar e quando a gente pode mudar isso, a gente muda. Por exemplo, tirar os móveis para dar mais espaço para a energia fluir, abrir mais a janela, trocar a iluminação, arrumar uma lâmpada que está queimada, jogar as coisas que estão acumuladas, né? A gente consegue resolver facilmente. Quando a gente tem essas situações aqui e não quer fazer uma reforma, aí a gente pode fazer ajustes energéticos, tá? Usar, por exemplo, nessa situação, sino de ventos, a gente pode usar
cristal para essa situação, né? Para o fluxo letárgico também, a gente pode, com a própria decoração do corredor, acelerar essa energia, encantar essa energia para fluir melhor, para a energia caminhar pela nossa casa. Então, sempre a gente consegue, sempre não, mas na grande maioria das situações, a gente consegue ajustar fazendo uma reforma, mudando ou não, fazendo um ajuste energético usando objetos como cristal, sino de ventos, plantas, iluminação, cores, né? Então a gente consegue adaptar. Bruna, não quero usar nada místico na minha casa. Não precisa, de forma alguma.